Namaskar, bom dia para todos, para todas. Estamos hoje aqui para ter mais uma conversa, como sempre. E agradeço a nossa primeira ouvinte, Kirana. Seja muito bem-vinda. Hoje eu escolhi um tema, mantra. Para nós que somos praticantes de yoga, que estamos nesse meio, mantra é uma coisa comum, mas não é para a maioria das pessoas. Por isso que eu vou antes conversar uma coisa. Nosso corpo, ele pode ser um corpo muito forte. Nós cuidamos dele, alimentamos com todas aquelas regras para que ele tenha força, saúde. Mas esse corpo, ele tem uma força limitada, porque a mente é mais forte que ele. E sempre colocamos certas imagens. Uma pessoa pode ter um corpo muito forte, muito bonito, jovem, mas se a mente for fraca, esse corpo não tem muito valor. Ele não vai servir para ser um instrumento evolutivo. Então a mente é muito mais forte que o corpo. Mas também sabemos que a mente tem limites. E o campo espiritual é muito mais forte. Para cada um desses setores, nós temos alimentos, que na verdade servem para todos os corpos, mas especificamente mais forte para um corpo do que para outro. Se eu como um bom almoço, ele é bom para o meu corpo, ele é bom para a minha mente. Se eu estudo, se eu tenho certas práticas de yoga, de respiração, só estou dando um exemplo, serve para a mente. E para o campo espiritual tem outros instrumentos. E um dos instrumentos para essa melhoria mental e espiritual é um mantra. Mantra, a palavra mantra quer dizer, man é mente, e tra é controle, é parada da mente. Por quê? Por mais curso que façamos, por mais palestra que possamos escutar, por mais incentivo e vontade, a nossa mente ela é um tanto incontrolável. Então, vocês devem conhecer, mas eu vou repetir aqui uma fala sobre a mente, né? Que é um macaquinho pulando de galho em galho que foi picado por um escorpião. Então, a mente ela é incessantemente bombardeada por pensamentos. Pensamentos esses que vêm de todos os lugares e vão como um objeto que vai batendo no nosso corpo e produzindo pensamentos. Esses pensamentos, muitas vezes, eles são desnecessários, porque pensamentos de passado é como um sonho daquilo que aconteceu ontem à noite. Pensamento de futuro, nem sempre esse pensamento vai produzir uma coisa prática, um resultado. E além disso, os pensamentos indesejáveis que produzem dentro do nosso corpo uma energia negativa.
E se você observar o pensamento, como que funciona? É só você dizer, eu não vou pensar agora numa maçã. Não adianta dizer isso, que imediatamente já se pensou na maçã. Portanto, para controle da nossa mente, assim como temos o alimento físico para alimentar o corpo, o alimento intelectual para alimentar a mente, nós temos o mantra, que é um instrumento de contenção da mente para que o campo espiritual possa se manifestar. Porque quando os pensamentos estão muito acelerados, a vibração mental está muito acelerada, nós vamos ter dificuldade de praticar aquilo que muito melhora a nossa vida, que é a meditação. Portanto, o mantra é esse instrumento. Conta a história que havia um senhor que sempre reclamava de muito trabalho em sua fazenda. Ele tinha uma fazenda e era trabalho sem fim. E quem tem qualquer quintal ou sítio sabe que esse trabalho é incessante. E aí ele soube de um mestre que podia dar uma ajuda. E ele foi até o mestre. Chegando, o mestre disse para ele o seguinte: olha, eu vou lhe dar um diabinho. Ele vai fazer todo o serviço da sua fazenda. E a partir daí, você não precisa mais trabalhar. Só que tem um trato. Se o serviço acabar, ele lhe devora. Bem, o homem ficou muito entusiasmado porque ele finalmente tinha encontrado uma solução para aquele excesso de trabalho no sítio dele. E ele foi para casa muito feliz, levou o diabinho. E realmente, esse diabinho, ele trabalhava muito. Já no primeiro dia, ele deu conta da metade do serviço. No segundo dia, ele avançou um pouco mais. E no final da semana, o homem estava completa e absolutamente apavorado, porque o serviço estava acabando. E como o serviço estava acabando e o trato era que ao final do serviço ele seria devorado, ele correu para o mestre. E chegando, falou para o mestre: eu não sabia que esse diabinho era tão rápido. E agora o que eu faço? O serviço está acabando. Aí o mestre deu uma solução para ele. Faça o seguinte: você vai fincar um poste na sua casa, lá no seu sítio. E quando o serviço acabar, você vai dizer assim: olha, o serviço acabou, mas tem um outro para você fazer. Você vai subir e descer nesse poste. Esse é o seu trabalho. E subir e descer nesse poste vai ser eterno. Então, esse movimento do diabinho subindo e descendo, conteve aquela compulsão que ele tinha pelo trabalho. Então, o que isso simboliza? Esse diabinho é a nossa mente. O mantra, ele serve para conter, para dar a impressão de que ele está trabalhando. Igual uma criança. Imagina, você sai com uma criança e ela entra naquele eu quero. Aí quer um brinquedo. Aí o que você faz? Você dá uma bala. E ela fica quieta. Então essa bala, esse doce que você deu à criança, contém
deteve a criança daquele desejo incessante que ela estava por um brinquedo. Então, o mantra, ele funciona assim na nossa mente. Ele faz uma contenção do fluxo de pensamentos. Mas tudo é mantra? Não, nem tudo é mantra. Porque nós conhecemos e já sabemos das vibrações do som. Então, nós temos um campo que vibra com o som. Que campo é esse? É o ar. Então, vocês estão chegando essa vibração está chegando até vocês. A minha voz está vibrando no ar. E conforme a emissão desse som, a vibração é de um jeito ou de outro. Então, toda música é um mantra? Não, porque nem todos os sons, eles emitem vibrações que harmonizam o nosso corpo. A maioria dos mantras, eles foram recebidos por mestres, e esses mestres, ouviam os sons do nosso corpo, porque nosso corpo, nossos chakras, nossos centros de energia, eles emitem sons. A esfera terrestre, universal, ela também emite sons, mas são sons inaudíveis, porque esses sons, eles são constantes. E tudo que não tem intervalo, nós não temos capacidade de ouvir. Para que eu ouça o som do meu coração, o som da circulação do sangue no meu corpo, é necessário um silêncio externo e interno. Reparem que à noite, às vezes, em momentos silenciosos do corpo e da atmosfera ao redor, eu ouço o som do meu coração. O som da respiração é mais fácil, mas o som do coração, o som da circulação, ele depende de condições mais silenciosas. E nessas condições silenciosas, os rishis, os sábios, ouviam os sons do nosso corpo, ouviam os sons das esferas, e esses sons, eles foram reproduzidos e cantados. Todos esses mantras que hoje nós ouvimos nas aulas de yoga, eles vêm de tempos muito antigos. Até uma definição que diz assim: mas eu posso criar um mantra? Sim, você pode criar um mantra, mas o poder curativo, o poder energético de um mantra antigo, ele é bem maior. Porque a gente diz assim, uma música, ela foi criada por um ser comum. O mantra não. O mantra foi recebido por um ser de muita sabedoria, um ser iluminado, um guru. E aí ele tem um poder energético e vibracional muito mais amplo. O que deveria ressonar na nossa mente o tempo todo? Um mantra. Para que os pensamentos repetitivos de passado, as preocupações de futuro, o que chega para nós no momento, possa ser desmanchado e possamos criar em nós um campo vibracional sutil.
Porque as coisas chegam para nós conforme esse atrator vibracional. Se a minha energia, se a energia do meu corpo, a vibração dos meus pensamentos estão de forma grosseira, elas estão perturbadas, a atração física será similar. Então, o mantra, ele melhora o campo vibracional do nosso corpo, mas não é só do nosso corpo. O mantra, ele tem o poder de mudar, de criar campos vibracionais sutis para todo o ambiente onde nós estamos. E como ele é uma ressonância que vai se expandindo, esse mantra ele vai também criar uma vibração sutil para todo o planeta e todo o universo. Portanto, se temos a intenção de criar uma atmosfera de paz, primeiro essa atmosfera de paz acontecer em nós e depois nós sermos esse instrumento para, não adianta a nossa palavra, não adianta. Eu estou aqui agora com a minha palavra, ela está chegando, sei lá até quantas pessoas, mas sem que essa pessoa também assuma esse compromisso de estabelecer uma rotina espiritual, ela não vai mudar. Por isso que estamos vivendo momentos com muitas informações, mas ao mesmo tempo momentos com muita ignorância. Porque essa mudança ela só vai acontecer através de uma prática, através de processos vibracionais criados por símbolos, por ritos e outras coisas mais. Bem, nós também que estamos no campo do yoga, ouvimos até uma certa brincadeira, isso acontece, eu sempre passei por isso, quando uma pessoa, alguém sabe que somos praticantes de yoga, que vivemos nesse conhecimento do mundo oriental, em especial indiano. O que acontece? A pessoa, por brincadeira, faz assim, oh! Ai, que bom! Por quê? Quando ela faz isso, mesmo que ela tenha uma outra intenção, essa vibração Om, que é o mantra primordial, o som primordial desse universo, ele vai chegando ao espaço, a ela mesma e a nós. Então, nós não vemos isso como uma forma ruim, até uma forma boa. Bem, em que horas, em que momentos o mantra vai ser entoado? De preferência, antes do sol nascer, no final da madrugada. Porque no final da madrugada, o espaço, o ar, ele está mais limpo. É fácil. Nós temos uma padaria perto daqui. Quando eu acordo cedo, que eu vou para o quintal, eu sinto o cheiro do pão. Mas esse pão também é produzido à tarde. Só que à tarde eu não sinto o cheiro do pão. Porque essa vibração de partículas, ela chega muito mais fácil aqui de manhã do que 1h, 2h da tarde. E aí o melhor horário para entoar mantras é antes do sol nascer. E o nascer do sol ser recebido por um mantra. Toda a natureza faz isso.
vocês, se tiverem já todos, acredito que todos já tenham essa oportunidade de ouvir, os pássaros não vão acordar e trabalhar. Eles cantam mantra. Eu já sei, assim, quem vai cantar, porque sempre eu acordo muito cedo para cantar mantra e meditar, e eu ouço os pássaros cantando. E qual é o outro horário? O mesmo horário dos pássaros. Nós ouvimos até alguns pássaros que 1h, meio-dia, 1h, eles cantam. Mas esses pássaros cantam no sentido de se encontrarem para um acasalamento. Mas quando chega o final do dia, os pássaros, antes de se empolerarem em algum lugar, eles também cantam. E essa prática, ela é comum no mundo oriental. Eu tive oportunidade de vivenciar algumas coisas no Oriente. Na Índia, um médico, ele não recebe um paciente antes dele entoar um mantra. Um professor, ele não dá um curso antes de entoar um mantra. E acreditem, eu já tive a oportunidade de ver algumas lojas, alguns espaços comerciais serem abertos. E aí, aquela loja grandiosíssima, onde eles querem vender muito e vendem, o dono da loja, ele antes de começar o comércio, ele canta mantra. E em vários lugares os mantras são entoados ao entardecer, como em Rishikesh, tem a cerimônia do Ganges à tarde, e em Varanasi, que também tem, mas em Varanasi a cerimônia maior, mais bonita, é no alvorecer. Então isso é uma prática de harmonização, prática de mudança vibracional para o dia que começa. Mas o que são os mantras? Mantras são sons, exatamente como aquilo que eu falei no início da live, o poste que sobe e desce, que sobe e desce. Então, são sons que se repetem. E nós vamos repetindo. E isso não tem assim, mas qual é a lógica? Para que isso? Esse para quê, nós já sabemos também de onde vem. O para quê e o porquê é o sentido utilitário dos nossos dias. Para tudo a gente quer saber. Para que serve isso? Mas isso serve para quê? Isso vai dar o quê? Esse é um sentido que a gente tem. Eu vou cantar mantra para minha vida ficar melhor. Se eu cantar mantra, eu vou ter saúde? Se eu cantar mantra, eu vou harmonizar a minha casa? Isso nós chamamos sentido utilitário. Esse sentido utilitário permeia nossa vida atualmente, porque tudo tem que ter utilidade. E se a gente sair desse sentido utilitário, nós vamos nos colocar como um barco num lago. Canta, entoa e aguarda. Se vier alguma coisa de bom, tudo bem. Às vezes nem vem. Às vezes vem até uma coisa ruim, que são formas de limpeza. Mas canta. Com certeza, um dos ganhos que nós temos com os cânticos é alegria, é felicidade, é melhoria do nosso mundo interno.
Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria dessa existência é a conexão com o nosso mundo interno. E aí eu quero encerrar essa live contando a história do nosso Maha Mantra. Maha é maior. Então, o nosso Maha Mantra. Meu filho Fabrício está ligando agora e eu quero também que ele ouça essa história, que ele participou de forma mais intensa do que eu. Essa semana nós comemoramos o aniversário de nascimento do nosso mestre, esse que está aqui atrás de mim, Shri Shri Anandamurti. E Shri Shri Anandamurti criou uma instituição espiritual chamada Anandamarga. E na década de 70 ele estava meditando com os monges e devotos num lugar em Ranchi, na Índia. E num determinado momento ele pediu que os discípulos, que os monges parassem, silenciassem e ouvissem um som. E aí algumas pessoas foram ouvindo o som, e ele pedia que repetisse esse som. E naquele momento, aquele som ouvido inicialmente pelo nosso mestre, depois por aquelas pessoas que ali estavam, elas foram entoadas, repetidas, o som que eles ouviram, e muitas pessoas naquele momento entraram em samadhi, em movimento de conexão, de dissociação do ego e conexão com a entidade cósmica. Meu filho que ligou agora, ele teve a oportunidade de estar nesse lugar. E aí, essa instituição Anandamarga, a partir daquele momento, passou a repetir em seus rituais, nas preparações para meditação, o Maha Mantra que foi ouvido naquele momento pelo nosso mestre, Baba Nam Kevalam. Então, quando nós repetimos de forma contínua, nós vamos criando todas aquelas vibrações que eu descrevi durante esta live. Então, Baba Nam Kevalam. Fabrício entrou agora nessa live e ele teve a oportunidade de estar nesse lugar. E aí, estar nesse lugar ainda tem a vibração profunda desse mantra, desse primeiro momento junto ao mestre que esse mantra foi entoado. E o que este mantra significa? Que tudo é amor, que tudo é expressão da consciência cósmica. E com isso, nós saímos da dualidade, porque vivemos nesse movimento dual, da luz e da sombra, do bom e do ruim. Fulano é bom, fulano é ruim. Esse momento é horroroso. Esse momento é muito bom. Não existe. Tanto o bom quanto o ruim, tanto a luz como a sombra, é uma expressão, é um movimento da consciência cósmica. E nós dizemos que esse mantra
é um mantra do nosso tempo, assim como esse mestre é um mestre do nosso tempo. Cada era, cada época, a consciência cósmica, ela se apresenta de uma forma conforme as condições. E nesse momento, esse mantra é o mais apropriado. É preciso muito amor, é preciso muita sabedoria para compreender que todos os movimentos pertencem à entidade cósmica. Babanam Kevalam. Que fiquem no coração de você, que fique no coração de vocês. Namaskar, até a próxima semana.